Mamãe, acho que estou ligeiramente grávida. Uma das maiores realizações de todo tutor de Rosa do Deserto é quando sua menina está grávida. Mas uma das maiores frustrações dos colecionadores é quando não consegue polinizar suas rosas do deserto. Nesse ano de 2023 eu recebi dezenas de mensagens, várias dezenas de mensagens no direct do meu Instagram de colecionadores contando a dificuldade em polinizar as rosas do deserto. Mas também recebi muitas mensagens compartilhando a alegria de quando conseguem realizar a primeira polinização. E nesses casos eu vibro junto, nem tento disfarçar. Oi, eu sou Thaís Menolini, engenheira agrônoma, consultora em Rosa do Deserto, e você está no canal Rosa do Deserto Além do Cultivo. É uma alegria imensa ter você aqui, ainda mais agora, que a gente não precisa mais esperar os sábados para se ver, porque agora a gente tem 2 dias na semana com vídeos novos. Já vou puxar o gancho para o nosso vídeo de hoje. Afinal, eu vou te contar tudo que você precisa saber para conseguir fazer suas próprias sementes de rosa do deserto. E cada semente de rosa do deserto tem ali dentro um ser único e especial. Acredito que você já tenha ouvido dizer que não existem 2 rosas do deserto iguais. Verdade verdadeira. Cada semente plantada vai gerar uma planta única. Pode até acontecer de sair com a carinha da mãe, mas geneticamente elas não são iguais. E eu gosto sempre de comparar a genética das rosas do deserto com a genética humana mesmo, pois o mesmo pai e a mesma mãe, não importa o número de filhos que tenha, cada filho vai ser único. Assim também é com nossas rosas do deserto. Mesmo na mesma vagem, as plantas ali geradas não vão ser iguais, o que torna elas uma surpresa sempre. É muito diferente, por exemplo, de plantar uma semente de manga ou uma semente de feijão. Você já sabe o que é que vai vir dali, é previsível. A flor vai ser sempre a mesma, o porte da planta, o desenvolvimento. Claro que algumas questões ambientais ou do manejo podem interferir, mas geneticamente falando, você já sabe o que esperar. Com a rosa do deserto, não. Tem todo aquele gostinho que a gente, humano, também tem, de ficar imaginando como vai ser o rostinho do bebê, como é que vai ser a mãozinha, como é que vai ser a personalidade dele, o desenvolvimento, a futura voz. Tudo isso a gente fica imaginando porque cada filho tem seu próprio jeito. Assim também é com as rosas do deserto. A diferença é que para o bebê humano nascer, bastam 9 meses. Mas para você conhecer a flor de sua rosa do deserto, você passa 3 meses esperando a vagem, depois você vai plantar, vai cuidar dessa mudinha por quase 1 ano. Então, bote aí 1 ano e meio para você conhecer a carinha da sua rosa do deserto. Mas todo mundo que já passou por essa experiência de fazer sua própria semente, plantar e depois conhecer as suas rosas, garante que vale a pena. E vale mesmo. Agora me conte, você já passou por isso? Me conte aqui no comentário como foi a sua primeira vez. A primeira vagem que você conseguiu formar, as sementes que você plantou já deram flores? Como é que foram essas flores? Me conte. Mas se você ainda não conseguiu polinizar suas meninas, ou mesmo se você nunca tentou por nem saber por onde começar, seus problemas acabaram. E que bom que você chegou aqui nesse vídeo. Se você ainda não curtiu esse vídeo, aproveite logo e bora, que a aula vai começar. Vou começar te mostrando aqui na prática como a gente faz a polinização. Mas em seguida eu vou te contar os cuidados que você tem que ter antes mesmo da polinização e depois para garantir que aquela polinização vingue. Essa mocinha aqui está na primeira floração. Ela é filha de Barbiguel com uma variegata Capricórnio. Ela não saiu variegata, mas é muito cheirosinha. Aliás, filha de Barbie quase sempre sai cheirosinha. Bom, para quem está começando, eu sugiro flores simples, uma camada só de pétala. Então eu peguei essa aqui que é clarinha e essa que é vermelha para a gente visualizar melhor na hora que eu for tirar o pólen. Essa aqui já é filha dessa mocinha aqui, que foi plantada na primavera passada, também é a primeira floração dela, também é perfumada. E aí, vou te trazer aqui para pertinho para a gente ver a polinização. Um palito úmido, um local sem vento, com bastante claridade. Bora escolher uma flor não tão nova, essa tá recém aberta, mas também não tão velha. Muito nova, ainda tá com o aparelho reprodutor imaturo. Bora fazer essa aqui, que já tá completamente aberta, já deve ter uns 3 dias.
Recomendo para quem está começando que realmente rasgue para visualizar melhor. E aqui a gente expõe o aparelho reprodutor. O pólen fica aqui embaixo. Então a gente precisa levantar um ou dois. Vou levantar dois aqui pra gente ver. Não precisa arrancar, porque às vezes sai seiva. Eu vou tirar aqui pra gente ver. Antes de tirar o pólen, recomendo que prepare também a outra planta. Rasga da mesma forma. Já deixa prontinha, porque quando você vier com o palito com o pólen, para não cair. Então bora lá. O pólen aqui já está exposto. Com o pólen da rosa, bora introduzir em um dos 5 furinhos. Pode reparar que ao fim de cada pétala termina um furinho. Aqui a gente chama de linha guia, para guiar os insetos. Pode colocar em qualquer um. Coloca e chega um pouquinho para cima. Ainda tem pólen aqui no palito. Ainda ficou pólen aqui no palito. Coloca e faz um movimento para cima. Já que a gente está com ela aqui toda aberta, bora tirar o pólen da vermelha e colocar na rosa, que também já está aberta. Deixa eu chegar para cá. A gente coloca e puxa um pouquinho para cima. Ainda tem pólen aqui no palito. Um pouquinho e puxa para cima até encontrar uma certa resistência. Delicadamente, sem pressa. Pronto, tá polinizada. Eu abri aqui para a gente entender melhor. Qualquer um dos furinhos chega no mesmo lugar. Eu abri aqui para a gente visualizar. Aqui tá o pólen. Essa massinha aqui eu vou tirar. Opa, caiu. E aqui embaixo é aqui onde o pólen tem que entrar. Então, quando a gente coloca aqui por um furinho, esse movimento para cima é para garantir que o pólen vai grudar nessa parte, que aqui é o local de aderência. Aqui o pólen não gruda. Então, a gente coloca aqui pelo furinho e chega levemente para cima. Bom, a técnica em si é somente isso, mas bora entender o que aconteceu aqui por trás? Primeiro, por que não polinizar a mesma flor ou flor diferente da mesma planta? Por que fazer essa polinização cruzada, com plantas diferentes? Lembra que no começo eu até comparei a genética das rosas do deserto com a genética humana? Eu vou deixar ela aqui. Pois bem, o que é que acontece com o cruzamento de humanos que têm um parentesco próximo? A tendência é que os filhos saiam geneticamente defeituosos. No caso das rosas do deserto, aumenta demais a probabilidade de terem mudinhas albinas, que só vão sobreviver por poucos dias, de ter sementes fraquinhas, com baixo desenvolvimento, ou mesmo aquelas que conseguem chegar na vida adulta, muito possivelmente vão ser estéreis. Quanto maior a variabilidade genética, como nesse caso aqui que elas têm, aqui tem um pai e uma mãe, aqui tem outro pai e outra mãe, elas não são parentes, maior a possibilidade das sementes serem vigorosas, serem saudáveis. Claro que só isso não garante, e a gente vai ver ao longo do vídeo o que é que faz as sementes saudáveis. Mas essa questão genética é o primeiro passo. E aqui tem um detalhe: estacas e enxertos são clones. Então, se você tem, por exemplo, duas
plantas Barbie Girl, na verdade você tem 2 pedacinhos da mesma planta. É a mesma genética ali. Todos os pedacinhos, todas as Barbie Girls que existem vieram de uma única planta. E assim com qualquer outro enxerto. 2 enxertos iguais é como se você estivesse polinizando a mesma planta, embora elas estejam em cavalos diferentes. Para que o pólen, que é o gameta masculino, chegue na parte feminina, ele precisa ter a água no organismo da planta. E além de bem hidratada, sua planta também precisa estar bem nutrida e livre de pragas. Porque se ela estiver debilitada, seja por um desequilíbrio nutricional, ou seja por um ataque de pragas, ela não vai priorizar a fecundação. Bom, outro detalhe que a gente precisa entender é porque a gente faz aquele movimento para cima que eu mostrei. É um movimento leve, mas que tem que ser firme. Seja delicado com sua rosinha. Eu já vi gente conseguindo polinizar meio na brutalidade, botando lá de todo jeito e no final dando certo. Mas se a gente pode ser gentil, sejamos, né? É sempre melhor para todo mundo, incluindo as nossas rosinhas. Veio dar oi pro pessoal de novo. Eu vou mostrar aqui uma flor por dentro para você entender onde exatamente a gente vai colocar o pólen. Aqui está o aparelho sexual das flores de rosa do deserto. O masculino fica aqui em cima, de onde a gente tirou o pólen. E o feminino fica aqui embaixo, protegido por essa estrutura, como se fosse um tampão, para evitar que o pólen dela mesma caia aqui e se autopolinize. Quando o pólen germina e chega no ovário, isso pode levar várias horas, uns 2 ou 3 dias. Mas nessa fase, a hidratação é fundamental, porque sem a água o pólen não vai chegar lá. Aí você pode até fazer a técnica toda certinha, mas se sua planta estiver desidratada, não vai acontecer a fecundação. Mas se você fez certinho e sua planta está bem hidratada, está bem nutrida, livre de pragas, e em poucos dias a flor vai cair e vai dar para ver o ovário já ficando um pouco mais gordinho, mais entumecido. É o comecinho da sua vagem já se anunciando. Parabéns, sua rosinha vai ser mamãe. E aí, tem alguns cuidados que eu vou lhe passar agora, que faz toda a diferença no processo da polinização. Prefira fazer a polinização no mesmo dia que você regou. Mas nos dias seguintes, evite molhar a flor. Evite também fazer em dias chuvosos. Porque se juntar água dentro da flor, é muito fácil que o pólen apodreça antes mesmo de chegar no ovário. Se for possível, polinize no local onde ela tem costume de ficar. Evite ficar com seu vaso para lá e para cá no momento da polinização. Se você precisar tirar, faça a polinização e logo em seguida volte ela para o lugar em que ela tem costume. Não é hora dela passar estresse por mudança de ambiente, mudanças bruscas de nenhuma natureza, ok? E mantenha a sua planta hidratada. Isso vale para a vida inteira dela, né? Não deixe sua rosa do deserto passar sede, mas nesse momento isso é fundamental. Mas e agora? Como é que você vai cuidar da sua gravidinha? Eu já falei que ela não pode passar sede, né? Mantenha sua rosinha bem hidratada. Não é encharcada, mas é sem descuidar da regra, ok? E a nutrição? É hora de reforçar o potássio. O potássio é fundamental na produção dos frutos e das sementes. E a vagem é o fruto da rosa do deserto. Temos que falar também do sol. E aí está a importância de você não mexer a sua rosa do lugar. Se ela conseguiu dar flores para que você pudesse polinizar, muito provavelmente ela estava recebendo o sol ideal. Planta com pouco sol não floresce. A vagem pode e deve ficar diretamente recebendo o sol. Então, sol direto, água abundante e uma nutrição equilibrada, muito provavelmente você vai colher sementes saudáveis, sementes vigorosas. Bom, e a gente ainda tem um ponto para tratar, porque eu disse que eu ia te mostrar tudo da polinização até a colheita. Mas então, qual é o melhor momento para colher as sementes? Nossas rosas costumam dar sinais de que a colheita está próxima. As vagens, quando ficam maduras, mudam alguns aspectos, igualzinho uma fruta madura, que passa do estágio de vez para madura. No caso da rosa do deserto, a gente pode contar o próprio tempo. Cerca de 90 dias, ela entra ali na maturação. Esse é um tempo padrão. E é por isso que é muito importante você anotar a data da polinização. Mas, como em tudo, o clima interfere diretamente. Regiões ou épocas mais quentes tendem a acelerar um pouquinho. Eu aqui, por exemplo, tenho colhido vagens entre 80 e 85 dias. Mas a gente tem também alguns sinais visuais. Sabe a gente humana quando está grávida, que a barriga começa a baixar porque o neném já virou
Está encaixando na bacia e está chegando a hora do parto? Nas rosas do deserto acontece algo parecido. Quando as vagens começam a crescer, elas parecem um chifrinho. E aí, com o tempo, vai ficando mais retinha. E aí, à medida que cresce, ela vai apontando assim para baixo, parecendo um acento circunflexo. O chapeuzinho do vovô. Nem todas vão fazer esse movimento, mas as que fizerem, tá lhe avisando que tá chegando a hora. Se você ainda não amarrou sua vagem, tá na hora. Ou essas redinhas que a gente usa emprestado daquelas outras rosas com espinho, ou um barbante, ou lacre de pão, uma linha, qualquer coisa. Não precisa apertar, mas que seja suficiente para as bandas não abrirem no momento em que ela amadurecer. E aí vem a questão do dia ideal para colher, porque não é você que determina o dia que você vai colher. Você precisa esperar que ela abra espontaneamente a sua vagem. E se ela não tiver amarradinha, você vai perder sementes. E essa aqui rachou enquanto a gente conversava. Olha só. Esse é o melhor momento para a colheita. Um lado rachou, mas o outro ainda não. Isso também é muito comum de acontecer. Então, espere esse outro lado rachar para poder colher. Na véspera da colheita, ela costuma dar um outro sinal. Esse local aqui da rachadura geralmente muda a coloração. Vê como aqui está um pouco mais amarelado? Essa aqui que ainda não está pronta, a vagem toda está de uma única cor. E isso acontece na vagem mais avermelhada e também acontece na vagem verdinha. A vagem verde, quando amadurece, não vai ficar marrom. Ela tende a ficar amarelinha. O fato dela ser mais verde está relacionada com a falta de pigmentação. Então, geralmente, as flores clarinhas, branca, amarela, rosinha claro, tende a dar a vagem mais verde. Quando as flores são mais escuras, quer dizer que a planta tem mais pigmentação, as vermelhas, roxas, pretas, rosa escuro, a vagem tende a ser amarronzada ou avermelhada. Então, a vagem verde, mesmo madura, não vai ficar marronzinha. Agora sim, depois que ela faz o movimento, depois que ela muda a coloração, é sinal de que a vagem vai abrir. A ideia desse vídeo era dar polinização até a colheita. Mas para a gente fechar com chave de ouro e para prestigiar você que ficou até agora, eu vou dar um bônus. Os cuidados pós-colheita das sementes. Se você colheu nesse momento, logo que ela rachou, esses pelinhos ainda vão estar úmidos. Então é muito mais fácil de você manusear. Simplesmente você retira. Agora, se quando você colheu ela já estava mais sequinha, seu trabalho é bem mais difícil. De todo jeito, vá para um local sem vento e remova todos os pelinhos, úmido ou seco. Bote uma música agradável, vá limpando de um a um, bote um vídeo aqui do canal e vá tirando sem pressa. Quando terminar, aproveite para identificar e se você não for plantar logo, já escreva a data da colheita e a origem daquelas sementes. Bom, se você não vai plantar imediatamente, você pode guardar as sementes. Mas para isso você precisa garantir que vai armazenar do jeito certinho para não perder a qualidade na hora da germinação. E aqui tem 3 fatores que influenciam diretamente nessa qualidade da semente: a temperatura, a umidade e o tempo. A gente tem que diminuir a temperatura e deixar seco. Então, qual a melhor forma de armazenar as sementes? A primeira coisa é quando você terminar de tirar os pelinhos, você deixe sobre um papel, na sombra e local ventilado e espere ela ficar bem sequinha. Se você guardar com a semente úmida, ela vai mofar. E aí você vai colocar num pote que feche muito bem, pode ser de rosca, pode ser de apertar, desde que ele fique muito bem vedado. Isso garante que a umidade não vai entrar e ela vai continuar sequinha. Pegue seu potinho vedado e coloque na geladeira naquela parte das verduras, que é a parte menos fria. Ali é um frio suficiente para ela entrar em dormência, ou seja, parar todo o seu metabolismo e ficar ali como se estivesse hibernando.
não vai querer congelar sua semente, que pode matar o embrião. Bom, já demos um jeito na temperatura e na umidade. Agora falta a questão do tempo. Tente plantar o mais rapidamente possível. Quanto mais frescas as sementes, maior será a qualidade das mudinhas. Mas se você armazenar direitinho, do jeito que eu lhe expliquei aqui, até 2 anos, elas ainda podem ter uma ótima taxa de germinação. Mas e aí? Quando chegar o momento de você plantar, depois dela ter passado um tempo na geladeira, que cuidados você precisa ter para que a semente entenda que precisa acordar e germinar, sair daquela hibernação? Tem uma série de cuidados que a gente precisa fazer nesse momento. Mas isso eu vou te mostrar em um outro vídeo ou no nosso clube Menolide. Você ainda não é membro, tá comendo mosca, hein? Nos vemos no nosso próximo vídeo e todo dia aqui na comunidade do YouTube. Compartilhe com aquela amiga que ainda não consegue polinizar suas rosas do deserto. Cheiro, bora florir nosso mundo!